A maioria das batalhas que você enfrenta na vida não pode ser vista com os olhos. É por isso que a sabedoria não é opcional para quem crê em Deus. Ao começar este dia, talvez você não se sinta sobrecarregado. Talvez não se sinta com medo. Mas, no fundo do coração, pode existir um peso silencioso que você não sabe explicar. Uma sensação de que algo já está pressionando você, mesmo antes do dia realmente começar. A verdade é que você não vive em um mundo neutro. Você caminha por um campo de batalha espiritual. E cada novo dia carrega realidades invisíveis. Existem pressões que parecem normais, distrações que parecem inofensivas, conflitos que parecem pequenos. Mas, por trás de tudo isso, muitas vezes há algo mais acontecendo. É por isso que você precisa da sabedoria de Deus, não apenas conhecimento, não apenas motivação, mas discernimento espiritual. A sabedoria ajuda você a enxergar o que realmente está acontecendo. Ela te ajuda a responder da maneira que Deus deseja. Em vez de reagir pelo cansaço ou pela emoção, esta manhã não é sobre correr à frente com a sua própria força. Não é sobre tentar fazer mais ou carregar mais peso. É sobre parar por um instante e dizer: Senhor, eu preciso da tua sabedoria hoje. Eu preciso da tua direção antes de dar o próximo passo. And truth. Você nunca foi criado para caminhar sozinho. Você foi criado para viver em comunhão, em unidade e em oração, não apenas sozinho, mas junto com outros. E quando o povo de Deus caminha em concordância, a presença dele se manifesta com poder. Antes de continuarmos, aquiete o seu coração. Se esta oração fala com o momento que você está vivendo, permaneça aqui. Yeviwais Everisas Anja. Se puder, abra o seu coração com suavidade e se prepare para orar não apenas por você, mas junto com o corpo de Cristo. Vamos começar este dia juntos, buscando a sabedoria de Deus e aprendendo a orar em unidade. A sabedoria não é opcional para quem crê em Deus. Ela é essencial. Sem a sabedoria do Senhor, é fácil interpretar mal o que está acontecendo ao seu redor. Você pode pensar que está lidando apenas com pessoas, situações ou pressões da vida. Mas a palavra de Deus nos lembra que a nossa luta não é somente contra carne e sangue. Em Efésios, a Escritura nos ensina a vestir toda a armadura de Deus, porque existem forças invisíveis em ação. Isso significa que nem todo problema é apenas um conflito de personalidade. Nem toda tensão é apenas estresse. Nem todo peso é sinal de fraqueza. O inimigo é sutil. Ele gosta de distrações que parecem normais. Ele usa pressões que parecem coisas da vida. Ele age por meio de mal-entendidos, ofensas, impaciência e cansaço. E quando não caminhamos em sabedoria, reagimos de maneiras que só aumentam a dor. Por isso, a sabedoria é tão importante logo no início do dia. A sabedoria te ajuda a parar antes de falar. Ela te ajuda a enxergar além da superfície. Ela te leva a escolher a graça em vez da reação, o discernimento em vez da suposição. Você não foi chamado para viver no escuro. Você foi chamado para caminhar com consciência espiritual. A sabedoria de Deus não elimina todos os desafios, mas transforma a forma como você os enfrenta. Ela acalma o seu coração. Ela guarda as suas palavras. Ela alinha as suas decisões com a vontade de Deus. E aqui está uma verdade preciosa. Deus deseja te dar essa sabedoria. Deus deseja te dar essa sabedoria. Deus deseja te dar essa sabedoria.
Deus deseja te dar essa sabedoria. Ele não a nega. Ele não a torna difícil de alcançar. Quando você pede, Ele ouve. Quando você busca, Ele responde. Ao começar este dia, faça desta a sua oração. Senhor, me ajuda a enxergar com clareza. Me ensina a responder de uma forma que te honre. Guia os meus passos, não pelos meus sentimentos, mas pelo teu espírito. Thanks for watching Tour of 178. Porque um dia guiado pela sabedoria de Deus é um dia firmado em paz. Um dos primeiros lugares onde o inimigo tenta atacar é a unidade. Ele entende o poder do acordo. Ele sabe que quando o povo de Deus permanece unido, com um só coração e um só propósito, o céu responde. Por isso, em vez de atacar de forma barulhenta, ele age de maneira silenciosa por meio de divisões que parecem pequenas e até razoáveis. Ele cria desarmonia entre os crentes, entre amigos em Cristo, entre cônjuges que um dia oraram juntos, entre familiares que deveriam caminhar lado a lado. Por quê? Porque a unidade não é apenas bonita, ela é poderosa. A Bíblia deixa isso muito claro. No livro de Atos, lemos que quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só propósito. Antes do vento impetuoso, antes do fogo, antes do derramamento do Espírito Santo, havia unidade. Eles não estavam competindo, não estavam tentando aparecer, não estavam buscando reconhecimento. Seus corações estavam alinhados. E o foco era o Senhor. E foi então que Deus se manifestou com poder. O inimigo sabe disso. Por isso ele trabalha para fazer a unidade parecer difícil. Ele faz a oração parecer inconveniente. Ele aumenta problemas pequenos. Ele leva as pessoas a suspeitarem, a falarem sem cuidado, a guardarem ofensas e a se afastarem. O que começa como um simples mal-entendido pode, aos poucos, se transformar em distância. O que começa como uma dor não expressa pode crescer e se tornar divisão silenciosa. E quando o inimigo consegue manter os crentes separados, ele os mantém desanimados. Quando ele afasta as famílias da oração em conjunto, elas ficam espiritualmente expostas. Mas nesta manhã, Deus está chamando você a enxergar com clareza, a entender que a unidade não é fraqueza, é uma arma espiritual. É algo que precisa ser protegido. É algo pelo qual vale a pena lutar. Ao olhar para sua própria vida, pergunte a si mesmo, onde a unidade foi abalada, onde a oração ficou silenciosa, e onde Deus está convidando você a restaurar? Porque quando o povo de Deus se reúne em seu nome, ele continua sendo aquele que se move com poder. Agora, traga tudo isso para mais perto da sua realidade. Pense na sua própria vida, na sua família, nos seus relacionamentos, nas pessoas com quem você convive todos os dias. O que aconteceria se a sua casa voltasse a ser um lugar de oração, não perfeita, não barulhenta, mas constante? Um lugar onde Deus é convidado para fazer parte do dia a dia. Imagine a paz começando a retornar, a sabedoria surgindo no meio de conversas difíceis, a força crescendo, mesmo quando as circunstâncias não mudam de um dia para o outro. É exatamente por isso que a unidade costuma ser atacada primeiro. O inimigo faz a oração parecer inconveniente. Ele faz a unidade parecer difícil. Ele aumenta problemas pequenos até que pareçam grandes demais. Ele leva você a supor o pior, a falar antes de ouvir, a guardar ofensa em vez de buscar entendimento.
E quando esses padrões se repetem, a oração vai ficando em segundo plano. Você ainda crê. Você ainda ama a Deus. Mas orar juntos se torna raro. E 5. Silenciosamente, a distância começa a crescer. Quando os crentes permanecem separados, o desânimo encontra espaço. Quando as famílias deixam de orar juntas, elas ficam espiritualmente expostas. Isso não significa que alguém fracassou. Significa que existe uma batalha espiritual real acontecendo. Mas aqui está o convite que Deus coloca diante de você nesta manhã. Não ignore o que está acontecendo abaixo da superfície. Se a oração se tornou rara na sua casa, traga-a de volta com suavidade. Se a unidade foi abalada, convide Deus para esse espaço. Se as conversas têm sido tensas, peça sabedoria ao Espírito Santo antes de falar. A restauração não começa com perfeição. Ela começa com consciência, com humildade, com uma decisão simples de escolher a unidade novamente. E Deus honra essa decisão. Em meio a todas essas realidades, Deus não deixa você sem direção. Ele não espera que você resolva tudo sozinho. Pelo contrário, Ele faz um convite. A palavra de Deus nos diz claramente que, se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a concede generosamente, sem reprovar. Isso significa que a sabedoria não é para poucos. Ela está disponível a todo aquele que crê e decide pedir. Você não precisa ter todas as respostas nesta manhã. Você não precisa saber exatamente como cada situação vai se desenrolar. O que você precisa é de clareza para o próximo passo. A sabedoria de Deus não vem para te sobrecarregar. Ela vem para firmar o seu coração. Ela silencia o ruído desnecessário. Ela te ajuda a reconhecer o que realmente importa. É aqui que a mudança começa. Em vez de reagir pela carne, você passa a andar no espírito. Em vez de responder sob pressão, você responde com discernimento. Em vez de ser guiado pela emoção, você é conduzido pela paz. Você pode se achegar ao Senhor e orar de forma simples. Jesus, abre os meus olhos. Me ajuda a enxergar o que realmente estou enfrentando. Ensina-me a responder com graça, paciência e verdade. Jevan So Fine. Essa oração tem mais valor do que você imagina. Andar no Espírito não significa que a vida se torna fácil. Significa que você não caminha mais sozinho. Significa que seus passos são guiados. Suas palavras são guardadas. Seu coração permanece firme. Ao começar este dia, permita que a sabedoria de Deus molde suas reações. Deixe o Espírito Santo guiar suas decisões. E confie que, quando você pede, Ele é fiel para responder. Não se trata de perfeição, trata-se de dependência. E Deus honra um coração que depende dele. Existe grande força na oração individual, mas Deus nunca planejou que a sua vida de oração terminasse aí. Desde o início, Deus criou o seu povo para caminhar junto, para permanecer unido e para orar em conjunto. Quando você ora sozinho, Deus te ouve. Mas quando você ora em unidade com outras pessoas, algo poderoso acontece. O acordo gera alinhamento espiritual. E o alinhamento atrai a presença de Deus de uma maneira especial. O próprio Jesus fez uma promessa sobre isso. Ele disse que, se 2 concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será concedido pelo Pai que está nos céus. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome,
ali Ele estará. Isso nos ensina algo muito importante. A unidade não é apenas recomendada, ela é honrada por Deus. Orar juntos não exige palavras longas ou perfeitas. Não precisa ser algo impressionante ou elaborado. Precisa ser sincero. Precisa ser constante. Uma oração simples feita em conjunto pode mudar uma atmosfera. Ela pode trazer paz onde havia tensão, clareza onde havia confusão, força onde havia cansaço. É por isso que o inimigo luta tanto para manter os crentes isolados. Porque o isolamento enfraquece a fé. Mas a comunhão a fortalece. Quando você ora com outros, é lembrado de que não está sozinho. Quando vocês concordam diante de Deus, os fardos se tornam mais leves. A fé se renova. A palavra nos lembra que dois são melhores do que um. Se um quer, o outro o ajuda a se levantar. Isso não significa depender das pessoas em vez de Deus. Significa permitir que Deus te fortaleça por meio do corpo de Cristo. Ao começar este dia, peça a Deus que te conecte a relacionamentos saudáveis e cheios de oração. Peça que Ele restaure a oração na sua casa. Peça coragem para se aproximar, em vez de se afastar. Porque quando o povo de Deus ora junto, ele permanece mais forte. E Deus se move com poder no meio deles. Deus nunca planejou que você caminhasse em isolamento. A comunhão não é fraqueza, é proteção. Quando você permanece conectado em oração e unidade, os espaços ocultos onde o inimigo tenta agir são fechados. A palavra nos alerta para permanecermos vigilantes, pois o inimigo procura oportunidades para nos atacar. Uma das formas de resisti-lo é permanecer firme junto com outros. É por isso que a cura é tão importante. Feridas não tratadas geram corações fechados. Corações fechados geram distância. E a distância abre espaço para o medo, a desconfiança e o desânimo. Mas o desejo de Deus é restaurar o que foi quebrado. Se feridas do passado fizeram você se afastar, leve esses lugares até Jesus. Se decepções te tornaram cauteloso, peça a Deus que te ensine a confiar novamente com sabedoria e equilíbrio. Cura não é fingir que a dor nunca existiu. É permitir que Deus toque aquilo que ainda dói. Ao começar este dia, peça ao Senhor que coloque pessoas certas no seu caminho. Pessoas que orem com você, em vez de fofocar. Pessoas que fortaleçam a sua fé, em vez de sugar suas forças. Pessoas que falem a verdade em amor e permaneçam ao seu lado em tempos difíceis. Muitas vezes, Deus traz restauração por meio do corpo de Cristo. Resistir ao inimigo nem sempre é algo barulhento. Às vezes, é escolher a unidade em vez da ofensa, o perdão em vez da amargura, a comunhão em vez do isolamento. Peça a Deus que revele o que está oculto, que corrija o que saiu do alinhamento e que restaure o que foi enfraquecido. Porque quando a cura começa, a força retorna. Quando a unidade é restaurada, a paz se estabelece. E quando o povo de Deus permanece unido, o inimigo perde espaço. Agora, ao nos colocarmos diante de Deus juntos, não oramos a partir do medo, oramos a partir da confiança e da autoridade que temos em Jesus Cristo. Senhor Jesus, hoje escolhemos a unidade em vez da divisão. Recusamos permitir que a confusão governe nossos lares. Recusamos deixar que a ofensa roube a paz que o Senhor deseja nos dar. Em Teu nome, rejeitamos toda estratégia do inimigo, todo espírito de mal entendido, todo padrão de amargura silenciosa.
toda tentativa de dividir aquilo que o Senhor chamou para caminhar junto. Declaramos que nossas casas serão lugares de oração, lugares onde o perdão é praticado, onde a paciência cresce, onde o amor se torna mais forte do que o orgulho. Senhor, revela o que está oculto, corrige o que saiu do alinhamento, restaura aquilo que foi enfraquecido ou quebrado. Reconhecemos que não conseguimos curar relacionamentos sozinhos. Não conseguimos restaurar famílias ou casamentos pela nossa própria força. Mas o Senhor pode. O Senhor é capaz de amolecer corações endurecidos. É capaz de reconstruir a confiança. É capaz de trazer paz onde houve tensão. Por isso, hoje colocamos cada relacionamento, cada conversa, cada situação não resolvida em tuas mãos. Pedimos que nos conduzas com sabedoria, que guardes nossas palavras, que moldes nossas reações pelo teu Espírito. E agora, antes de continuarmos em oração, aquiete o seu coração por um instante. Se esta oração falou com você, permaneça aqui. Se sentir no coração, diga amém em voz baixa como um ato de fé. Vamos seguir confiando que Deus já está agindo. Senhor, ao chegarmos ao final desta oração, fazemos uma pausa em gratidão. Obrigado por nos encontrares exatamente onde estamos. A tua palavra nos lembra que tu és o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, hoje escolhemos confiar em ti. Entregamos este dia em tuas mãos. Cada responsabilidade, cada conversa, cada decisão que ainda teremos de tomar. Vai à nossa frente e endireita os nossos caminhos. Guarda o nosso coração com a tua paz. Que a tua sabedoria guie os nossos passos. E que o teu Espírito molde as nossas reações. Quando a pressão aumentar, lembra-nos de parar e orar. Quando surgirem desafios, lembra-nos de que não caminhamos sozinhos. E quando a unidade for provada, ajuda-nos a escolher o amor, a humildade e a graça. Abençoa cada pessoa que está ouvindo agora. Abençoa seus lares, seu trabalho e seus relacionamentos. Que a tua presença seja sentida ao longo de todo este dia. Se esta oração falou com você, pode dizer amém em silêncio. E ao seguir neste dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.